Oi, oi, meu povo! Como é que você tá? Como são as coisas nesse mundo de quarentena, dessa vida completamente pelo avesso que a gente tá vivendo, né? Meio doido tudo que a gente tá experimentando. Enfim, hoje eu quero te falar um pouco sobre conexão, trazendo muito num vídeo que eu já tenho gravado aqui, que é Quando os Filhos São Difíceis, acho que é esse o título. Vou dar um jeito de pôr aí em algum lugar. Que é um vídeo em que eu falo sobre o quanto a nossa relação com as crianças, o quanto o fato da criança estar difícil, fala sobre a nossa conexão com eles, sobre o que a gente está vivendo com eles. E aí eu quero te trazer um pouco do que a gente tem vivido aqui nesses últimos tempos. Não é difícil a gente se desconectar dos filhos, sabe? Não é um negócio que você tem que fazer esforço para acontecer. Não é um negócio que você tem que pensar muito para fazer. É fácil, sabe? É fácil a rotina te atropelar, é fácil você ficar com a cabeça cheia de coisas, é fácil seus medos e seus anseios e suas angústias tomarem conta da tua realidade, da tua cabeça, das tuas preocupações, a um ponto em que você se desconecta de você e dos filhos. Não é difícil de acontecer, acontece muito. E aconteceu comigo essa última semana. Essa última semana a gente teve momentos de tensão aqui em casa. E aí a gente teve dias em que eu tava enxergando tantos defeitos no meu filho mais velho, né, de Miguel, em que eu fazia, gente, mas não é possível, eu estudo tanto, eu faço tanta coisa, eu me esforço tanto, como assim? Parece que tem fase que a gente tá ótimo e tem fase que esse menino fica assim, brigando com tudo, reclamando com tudo, encrencando com tudo, e ele tava, sabe, pouco colaborativo, reclamando demais, e agora ele tem quase 8, já sabe utilizar as palavras de uma forma bem dura às vezes, então você não é uma mãe legal, eu não queria ter sido seu filho. E aí aquelas coisas que você faz, caramba, assim, putz, por que esse menino reclama o dia inteiro? Assim, tem algo de errado, sabe? E aí um dia eu dormi chorando, assim, muito exausta. E pensando, quer dizer, dormir chorando não tem sido difícil nessa quarentena, mas foi especificamente pensando nele e pensando que eu estava vendo muito dos defeitos dele, que eu não queria ficar nesse lugar. Então eu dormi pensando, eu não tô conseguindo enxergar o lado bom do meu filho, eu não quero ficar nesse lugar de só enxergar o que é duro, o que tá difícil, o tanto que ele não colabora, eu quero ver além. E aí eu dormi exausta, sabe? E aí aquela coisa de que a realidade, a realidade tipo, real, real, oficial, é que eu queria que fosse fácil, sabe? Que eu queria que eles não me demandassem nada. É que eu queria que eu pudesse sentar e ler um livro a hora que eu quisesse, do jeito que eu quisesse. É que eu queria não ter que educar, porque educar é muito difícil, sabe? Então, a realidade é que eu passei dias muito, muito, muito cansada, e muito estressada, e muito preocupada, e isso estava me desconectando muito dele. E aí eu dormi cansada, pensando, meu Deus, eu vou ter que parar pra pensar, eu não quero pensar sobre educar, eu queria que educar fosse um negócio que eu não precisasse pensar, sabe? Eu queria que educar fosse um negócio que fosse, não, eu queria um pó de pirilim-pim-pim, eu queria que eu tivesse pensado que ele tá aprendendo. E aí eu acordei disposta a olhar o que estava acontecendo de uma forma mais completa, sabe assim? A gente vinha numa fase muito tranquila. O que aconteceu no meio do caminho para o meu filho sair dessa fase tranquila, para ele começar a implicar comigo? Por que ele está acreditando, gente, no meu cachorro da latinha, é a vida. Mas assim, por que ele está acreditando que ele precisa se defender de mim, sabe? Onde a nossa conexão tá falhando, a ponto dele achar que ele precisa ser duro comigo e com o pai o tempo inteiro, que ele precisa dessa voz irritada. O que está acontecendo no contexto? E essa é uma das coisas mais poderosas quando a gente fala de educar de maneira não violenta. É esse olhar o contexto. É esse enxergar que o comportamento da criança ou do seu filho adolescente, ele não brota do chão, sabe? Ele não brota do nada. Ele não surge do nada. A criança não acorda pensando, eu quero ser reclamão, eu quero encher o saco da minha mãe, sabe? Eu quero deixar ela louca. Putz, eles não acordam pensando isso.
Então, o que é que aconteceu? O que está acontecendo para que ele fique nessa situação recorrente de falar assim, de reclamar tanto, de implicar tanto, de brigar tanto? Onde está se quebrando as coisas entre a gente, sabe? Onde o que eu tô falando e o que tá chegando nele tá encontrando ruído? Eu lembro que quando eu era criança, e aí a gente tinha telefone, né, com fio normal, e telefone fixo, né, amores, que ninguém usa mais. Às vezes tinha ruído. Às vezes a gente ligava pra uma pessoa e aí entrava outra pessoa e a gente não conseguia, a comunicação ficava ruim. E às vezes falava, vixe, ela tá com ruído, não tô ouvindo, a ligação tá ruim, tá muito ruim. Hoje em dia acontece com o celular, mas é bem menos. Naquela época você ouvia vozes de outras pessoas no meio da conversa. E aí eu fiquei pensando, onde é que tá, sabe? Esse fio dessa ligação entre ele e eu, que tá entrando essas vozes da cabeça dele, tipo, por que estão entrando essas vozes? Onde tá começando a desconectar e tendo esse ruído na nossa ligação, sabe? E aí eu comecei a observar que vira um ciclo, né? A gente enxerga os defeitos deles, a gente reclama mais, eles ficam mais implicantes. E aí a gente fica mais implicante com eles, aí eles colaboram menos, a gente fica mais irritado e mais frustrado, a gente briga mais. E vai aquele negócio crescendo, 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 crescendo. E a relação fica uma merda, sabe? E você olha e faz, meu Deus, que criança difícil, eu não consigo, ele me exaure. Mas a realidade é que a criança tá se vendo com o olhar que você empresta pra ela. E aí foi isso que eu saquei muito essa semana, assim. Putz, ele está se vendo nesse momento com o olhar que eu estou emprestando para ele. E eu estou emprestando esse olhar crítico. Eu estou criticando muito, estou reclamando mais. Eu estou falando muito, limpa esse nariz, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Sabe? E não era ele. Lançamento de livro, um monte de ansiedade, quarentena, história que vai ter lockdown. Ai, tanta coisa na cabeça, minha mãe lá sozinha, sabe quando é que eu vou ver minha irmã, a colega de minha irmã com positivo na UTI. Aí, tipo, tanta coisa na cabeça, tanta coisa na cabeça, tanta coisa na cabeça, que você vai ficando irritada com as pequenas coisas. Eu sempre falo que quando o nosso barulho interno tá muito, muito, muito alto, é difícil a gente acolher o barulho do outro, sabe? Quando o nosso barulho interno ele tá estridente, ele tá gritando, as vozes estão gritando muito na sua cabeça, é difícil você aceitar a voz do teu filho numa boa, é difícil você aceitar a voz da tua filha numa boa, é difícil você lidar com o que vem deles numa boa. E foi isso, eu tava com tanta coisa na cabeça que eu tava me desconectando e sem perceber que eu tava me desconectando. Eu tava com tanto problema na cabeça que eu não tava conseguindo enxergar que meu filho era muito além do que alguém que está me trazendo mais um problema, sabe? Tipo, mas os dias tão difíceis, eu tô tão cheia de preocupações que aí a gente não percebe, a gente começa a olhar os outros como um acúmulo de incômodos. Não é? Tipo, tem tanto problema aqui, tá todo mundo incomodando, a gente fica sensível, fica a flor da pele, fica irritado. E eu tava assim. E o pai também, a gente tava com um problema entre nós dois também. E isso estava refletindo diretamente na forma que a gente estava olhando o nosso filho. E ele estava contando isso pra gente com os comportamentos desafiadores. Ele estava contando pra gente que estava faltando conexão dentro de casa. Ele estava deixando muito claro pra gente que tinha ruído na nossa ligação. E é impressionante como, quando você começa a observar e aceitar essa sua responsabilidade, entender que não é o teu filho que está insuportável, que não tem jeito. É algo que tá falhando entre vocês dois, sabe? E aí você olha para essa falha e faz, ok, o que eu posso fazer com esse problema que eu posso mudar? O que é que tá no meu alcance para transformar isso aqui? Porque assim, eu já falei em outros vídeos, já falei em textos, já falei nos meus livros. A criança não vai para a livraria mais próxima procurar um livro como cuidar da minha relação com meu pai, como melhorar minha relação com a minha mãe, sabe? Cara, isso não vai acontecer. Isso simplesmente não vai acontecer. É o pai e a mãe que tem que olhar para essa relação, tem que olhar para esse problema de comportamento, tem que olhar para esse problema no relacionamento e enxergar o quê? O que é que eu vou fazer com isso aqui?
Como que eu vou cuidar disso daqui? Como que eu vou lidar com isso daqui? Porque, tipo, não vai vir da criança, sacou? Não ia vir de Miguel olhar pra nossa relação e falar, nossa, tá faltando conexão na minha relação com a minha mãe. Nossa, a minha relação com a minha mãe tá difícil. O que é que eu posso fazer pra cuidar dela? Putz, não vai vir dele, não ia vir dele. E se eu ficasse ali esperando que viesse dele, provavelmente a gente só ia ter um problema em cima de um problema, e um problema em cima de um problema. E de repente, ele poderia virar um menino difícil, chato e problemático. E não sair disso. E virar o adulto que é problemático. E a coisa só crescer. Então, quando a gente enxerga que é minha responsabilidade, o que eu não tô enxergando? Sabe? O que eu não tô escutando da minha criança? Por que ele tá achando que precisa se defender de mim? Que características dessa criança eu tô olhando? O que eu tô valorizando nos meus filhos? Sabe? Que olhar eu tô emprestando para eles? Porque você imagina que assim a criança, ela não se vê sozinha. Ela se vê através do olhar do outro, né? Ela está se construindo. Então, o olhar desse adulto é um olhar formador de quem ela é, da opinião que ela vai ter de si mesma, das características que ela tem de si mesma, tem, né? Da forma que ela tem com as características, da valorização dela, se ela merece amor, se ela merece respeito, se ela merece carinho. Então, esse olhar do adulto, ele tem uma ligação direta com a forma que a criança vai olhar para ela mesma. E aí é hora de, se a relação tá ruim, você parar de falar que seu filho é implicante, é chato e começar a olhar para você. E pensar que olhar que eu tô lançando, que espelho eu tô sendo, que tipo de imagem eu tô fornecendo pro meu filho para que ele veja o reflexo dele. Sabe? O que eu tô mostrando para ele sobre ele mesmo? O que ele tá conseguindo enxergar aqui, nesses olhos? O que ele tá conseguindo enxergar na minha fala sobre ele? O que ele tá conseguindo enxergar na minha forma de lidar com ele? E aí o que é mais incrível é que quando a gente assume essa responsabilidade, a gente pode mudar. E eu comecei a perceber que eu tava criticando muito meu filho. Eu comecei a perceber que eu tava reclamando mais que o normal com ele. E eu comecei a perceber que eu tava deixando de olhar as coisas fantásticas e incríveis que ele tem. Porque ele tem inúmeras características fantásticas. E aí quando eu comecei a perceber isso, eu fiz, cara, o problema tá na minha forma de lidar, não tá na minha criança. E aí por que eu não tô te gravando esse vídeo? Porque eu tenho recebido muitas mensagens de pais e mães falando, tá difícil, meus filhos são insuportáveis. Ou, pior, pessoas que falam, meu filho nunca foi legal. Eu nunca consigo lidar com essa criança. E eu penso que crianças, elas são legais. Elas são muito bacanas. Se o teu filho só grita, só briga, só chuta, só bate, só empurra, só encrenca, cara, tem algo que ele tá pedindo, implorando que você olhe na relação de vocês. Sabe? Tem algo que ele tá comunicando de uma maneira muito desesperada, mas que ele tá comunicando para você há anos. E que pode já estar entrando na estrutura de quem ele é. De uma forma tão difícil para ele desconstruir isso no futuro, sabe? Então, esse vídeo é para te chamar, te convidar a observar a tua conexão com a tua criança. E com o teu adolescente, porque isso não é só com a criança, é com o adolescente também. Que olhar você está emprestando para ele se ver? Quantas vezes você tem olhado de forma amorosa? Você tem agradecido o que ele ou o que ela faz? Tem agradecido a existência deles. Quantas vezes o teu olhar está focado naquelas características incríveis que todo ser humano tem? Pelo amor de Deus, não me vem dizer que, não, Elisa, meu filho só é difícil, porque isso não existe, gente. Não existe criança, ela é só difícil. Não existe isso. Existem características fantásticas no teu filho, na tua filha. O que você está deixando de enxergar? Sabe? O que é que você está deixando de ver e está focando somente no que está complicado na relação? E que você está focando somente no que você quer mudar nessa criança? Por que você está deixando de ver ele na integralidade? Esse ser humano inteiro. Te contei uma falha minha dessa semana. Eu falhei porque a gente erra, porque é fácil se desconectar. Não é difícil de acontecer. Eu fiquei nos meus problemas e eu parei de escutar o meu filho, de olhar para ele, de entender o que ele queria, e ele reclamou da forma que ele sabia reclamar. O desafio de comportamento veio falando, ei, estamos desconectados. E aí, aceitar essa minha responsabilidade me fez enxergar onde eu estava errando, sabe? Onde é que eu tô falhando?
E me deu a possibilidade de transformar isso. De enxergar as coisas incríveis que ele faz, de querer prestar atenção no que ele gosta, no que ele não gosta pra gente fazer junto, de ouvir, de dar mais carinho, de emprestar olhos bondosos para que ele se enxergue de maneira bondosa, que aí seu filho para de achar que tem que se defender de você. É maior, gente, sabe? Os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles podiam, com os conhecimentos que eles tinham. Melhor, a gente sabe que eles fizeram o melhor que eles podiam. Só que eles foram muito duros com a gente o tempo inteiro. E a gente cresce, né? A gente cresceu sem se olhar de maneira bondosa e amorosa e achando que os nossos defeitos nos desabonam, que nós não somos bons e boas o suficiente. Porque era esse olhar de crítica, de que você tá errado, de que você tá errada, de que você não pode ser assim, de que eu tenho que te consertar. Essa ideia absurda de que ter filhos é brincar de massinha de modelar. E não é brincar de massinha de modelar, ter filhos é algo muito maior e muito mais complexo. Então, por que eu tô deixando de olhar nessa criança? Por milhões de motivos. Porque eu tô ocupada, porque eu tô de cabeça cheia, porque eu tô cheio de problema, porque eu não quero aceitar aquela característica, não quero aceitar aquilo. Porque eu tô sendo que nem criança birrenta, sabe? Não quero do meu jeito, acabou. Mas o que eu tô deixando de fora? O que é que eu tô deixando de enxergar para que esse ser humano se veja de diversos lados? Não há nada só bom e ninguém é só mal, né? Então, assim, nenhuma criança é só um anjinho, boazinha, fofinha, coisa mais amorosa no mundo. E eu já falei sobre isso aqui, tem um vídeo sobre isso. E nenhuma criança é a peste insuportável que não tem jeito, né? O que a gente está deixando de olhar dos nossos filhos? O que é que você está deixando de enxergar e de acolher os seus filhos? E eu acho que as crianças estão aqui na porta, estão doidos para entrar. Miguel e Helena? Tchau! É isso, meu povo. Cuidem da conexão, da relação, do amor. Escutem e observem, porque eles são enormes. Nossos filhos são muito mais do que o que às vezes a gente está enxergando. E as nossas crianças... muito carinhosas. Amor da minha vida. É isso, tá bom? Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém... Ai, filho, o microfone, amor. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha, tá? Encaminha pra sua pessoa, que a mensagem de amor e de empatia, gente, espalha. Tá bom. Beijo. E até o próximo vídeo.